E aí, pessoal, estamos entrando ao vivo aqui. Vamos ter live hoje com a Maria Cláudia. Vamos falar do caos à plenitude, tá? E aí, nós vamos fazer essa conversa, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, né, de quarentena. É algo muito diferente, né? Oi, Paola, tudo bem? Algo muito diferente de tudo que a gente já viveu, pelo menos do que eu já vivi nesses meus anos de vida. E eu acho que a gente está num momento diferente da nossa vida, né? Um momento que está tendo a quarentena, que as pessoas estão dentro de casa. A Norma, minha aluna, entrou, o Eduardo, meu primo, entrou. Sejam bem-vindos, tá? Hoje a gente vai ter uma convidada especial, a Maria Cláudia. Nós vamos falar de um assunto que ela trabalha com isso, né? Que é do caos à plenitude. Eu acho que a gente marcou essa live, né? Eu tô marcando várias lives esses dias, exatamente porque a gente está nesse momento de quarentena e eu acho que as pessoas estão precisando receber bons conteúdos, boas informações, né? E ficar despreocupado um pouco, assim, tirar um foco, né? Eu acho que não tem como a gente se despreocupar que tem um vírus por aí, mas pelo menos relaxar a cabeça, tirar um pouco o foco disso, né? E ver novas possibilidades também de como tá mais equilibrado, né? De como tá vivendo nessa nova situação. Eu não sei vocês, mas aqui em casa tá tudo muito diferente, né? A gente tá trabalhando em casa, eu tô trabalhando em casa, o Daniel ainda está saindo, né? O trabalho dele ele não teve como ficar home office, trabalha em obra de hospital, então obra de hospital não para, né? E nem vai parar ainda mais nesse momento. Mas eu vejo assim que é um assunto muito importante, né? A gente está aqui hoje. A Maria Cláudia já está entrando, tá, gente? Ela vai entrar 9h05, então tenha um pouquinho de paciência aí. A gente vai conversando e a gente vai conversar sobre os pilares que ela trabalha, tá? Eu vou deixar ela falar sobre os pilares que ela trabalha. Enfim, eu gosto quando chamo o convidado aqui, eu gosto de deixar ele falar, porque vocês já me escutam tanto, né, nos stories. E quem ainda não segue o meu perfil, gente, vai lá no YouTube. Tem um canal do YouTube, né, que é o www.fabianapaião.com.br. Ops, esse é meu site, olha eu viajando, eu cansaço, www.youtube.com.br Fabiana Paial, né? E eu até brinco, eu falo, por que não é arquiteta Fabiana, né? Eu até tenho arquiteta Fabiana, mas eu nunca usei, porque esse YouTube que eu tenho, ele é mais antigo e a gente tem umas regalias com o YouTube que é mais antigo. E aí eu mantive o Fabiana Pael, tá? Lá tem muito conteúdo. Gente, lá tem muito conteúdo sobre clientes, sobre cores, sobre empreendedorismo, tá? Então, quem quiser também aproveitar depois que passar essas maratonas de live, né? Fazer maratona de Netflix lá no canal vale a pena, porque lá tem muito conteúdo gratuito, assim, não é conteúdo raso, tá? É conteúdo bacana para vocês. A Maria entrou, legal. A Maria Cláudia deve estar entrando. Nara entrou, Nara Cronenberg. Ah, a Maria Cláudia chegou. Vou convidar ela agora aqui, ó. Vamos lá. Convidar a Maria Cláudia. Nossa live com a nossa convidada especial de hoje. Eu tô bem feliz de ter ela aqui. Vamos ver. Vai entrar. Oi, Maria Cláudia. Oi, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá? Eu tô joia. Pra Vou, arrumar aqui vou a esperar você altura da. arrumar. É, a altura do vídeo, a altura do tripé. Enquanto isso, eu vou conversando com o pessoal que está entrando. Marina entrou, Carol entrou. Gente, hoje nosso assunto é do caos à plenitude aí, que a Maria Cláudia sabe de tudo desse assunto. Deixa eu esperar ela ajustar a câmera dela Menina, que para a gente poder. confusão. Pronto, conseguiu. Maria Cláudia, se apresenta aí para o pessoal que está entrando. Fala um pouquinho sobre você. Então, eu sou Maria Cláudia Cabral, Aica, e eu falo de uma jornada que vai do caos à plenitude. E frequentemente me perguntam, mas o que é plenitude, Maria Cláudia? Plenitude, cada um sabe qual é a sua, né? Mas a jornada ela não tem
essa jornada do Causa Plenitude é um processo de descoberta contínua. Ela ela é a estrada que a gente percorre quando a gente está buscando crescimento. Esse crescimento que é constante, porque crescer não para, né? A gente está sempre aprendendo algo novo, tomando uma experiência nova, desenvolvendo uma habilidade, ampliando os nossos horizontes, a forma como a gente vê o mundo, a vida, as nossas relações. Então, essa é a jornada. Muito legal. É a jornada da evolução, né, Maria Cláudia? É a Exato. evolução, né? A gente está aqui para evoluir, né? Eu penso muito que esse momento, assim, as pessoas estão muito assim pensando essa palavra caos mesmo, né? Uhum. Porque a gente está vivendo um momento muito diferente em todo Sim. o planeta Terra. Vamos lá, né? Todo mundo, né? Tá todo Uhum. mundo. Eu vejo assim esse momento com um olhar assim de que isso é um momento mesmo das pessoas entrarem dentro de si, sabe? Verem as suas famílias, né? Reverem algumas coisas. O que que você acha, Maria Cláudia, desse bom, dentro do seu conhecimento, né? Dentro do que você ensina, o que que você acha desse momento? E que é Então, bom das pessoas assim fazerem também, né? eu acho que a primeira coisa que é importante a gente falar nesse tema é que eu até compartilhei hoje no meu grupo do Telegram, que é muito curioso, porque quando eu desenhei essa jornada do Causa Plenitude, ainda no ano passado, a gente não tinha nem sombra de coronavírus, né? Sim. E quando a epidemia se tornou uma pandemia e começou a tomar todo o planeta, eu lembro que eu comentei com a minha audiência, eu falei, gente, é muito irônico, né? Porque eu trabalho com a jornada do Causa Plenitude e hoje estamos todos nós vivendo um caos. Sim. Mesmo para aquelas pessoas que tinham uma vida estável, com um trabalho estável, com uma remuneração estável, um casamento estável, com filhos estáveis, Tudo mudou, né? tá tudo, né? Tá tudo de pernas pro ar. Então, a situação de caos é uma situação de profunda instabilidade. E o caos que vem com uma pandemia é como o caos que vem com um desastre natural, como uma tsunami, um terremoto, como uma guerra, porque é algo muito maior do que nós isoladamente não temos o que fazer. Então, vem uma sensação profunda de impotência. Acho que é o primeiro movimento, né? É a impotência. Para aqueles que estão diretamente afetados, digo adoecidos, e para quem não está ainda, porque a gente está na sombra do medo de eventualmente alguém nosso adoecer ou a gente adoecer, né? Uhum. Então, é uma situação muito traumática, esse caos que a gente está vivendo, né? Com um potencial traumático enorme. Então, talvez a audiência esteja percebendo, eu não sei você, Fabiana, mas que às vezes a gente fica meio desligado, que a memória dá uma falhada, ou que de repente o coração dispara meio que do nada. Para algumas pessoas pode vir alguma coisa como uma falta de vontade de sair da cama de manhã. E eu estou dizendo disso assim para pessoas que habitualmente não são assim. Pessoas que habitualmente têm vitalidade, têm, né? Às vezes uma irritação. Porque num nível profundo a gente está se perguntando para o Deus da nossa compreensão, mas por que isso está acontecendo? Por que isso agora? Por que comigo? Né? E não é contra ninguém, né? Na verdade, eu vejo essa pandemia como uma grande oportunidade para todos nós. As crises nos trazem oportunidade. Eu Depois de toda enxergo da crise, mesma forma. depois de toda crise tem um grande florescimento, um grande crescimento, né? A gente aprende. A diferença é que essa é uma crise global que nenhum de nós nunca passou diretamente, né? Bom, dito isso, desse cenário que a gente está vivendo, o que que eu vejo como oportunidade que essa crise está trazendo? A primeira
oportunidade linda é que o vírus ele nos fez um chamado. E olha que bonito esse chamado, Fabi. Ele nos chamou a voltar para casa. Sim. É até de arrepiar, né? E olha, eu falei isso numa live para minha audiência, eu falei de novo agora e arrepiei de novo. É, eu também arrepiei, porque é bem isso mesmo, é voltar para casa. A gente está numa vida muito acelerada, né? É Uhum. tudo muito rápido, assim. O meu pensamento, assim, a gente, ainda mais a gente que está na internet, assim, mas é todo mundo muito conectado na internet, né? E é Uhum. tudo, a gente quer tudo para ontem, é tudo rápido, é essa vida agitada, e leva, por exemplo, aqui em casa, por exemplo, ela acorda, leva o menino para escola, vai para trabalhar, leva para almoçar, aquela correria. E agora a gente acorda, toma café, né? Assim, a vida continua agitada aqui, porque eu tenho 3 meninos, né? Não para, mas assim, é de um outro jeito, né? Eu tô conseguindo conviver mais com os meus filhos, que no momento eu não estava conseguindo, então eu vejo assim que é mesmo um momento de introspecção familiar, Sim. dentro da sua casa, e é cada um com a sua família. Né? E a É. sua família, quando eu digo é família, é esposa, filhos, é marido, filhos. Não é nem pai nem mãe se o pai não mora junto. Né? No meu caso, meu pai e minha mãe estão lá dentro do isolamento deles, meus irmãos dentro do isolamento deles, a gente se fala, então é cada um dentro do seu centro que você tem ali. Aham. Né? Porque aí quem mora sozinho também tá lá sozinho, né? E tá se entendendo com ele mesmo, né? Assim, vivendo tudo o que precisa resolver dentro de si. E eu acho assim, esse movimento da gente estudar de si, estudar do nosso interior e com a família, né? Eu vejo muito que isso é o que está chamando realmente, né? Eu vejo isso como um chamado de Deus, assim, para quem acredita, né? Sim, exatamente. E esse chamado que o vírus nos traz, porque assim, independente do Deus de compreensão de cada um, se a gente pensar num Deus que é Pai, um pai não causa mal aos seus filhos. E não causa mesmo, nenhum pai. Ele dá o seu melhor. Mas ele Nesse educa. momento, Deus está nos dando o quê? O pai educa, né? Educa. Ele está O nos pai dando uma educa. oportunidade de aprendizado, né? Então, como eu dizia, a gente volta para casa. E aí a gente volta para casa em vários níveis. A gente volta para nossa casa física e a gente tem a oportunidade de, como disse muito bem você, conviver com a família ou conviver consigo mesmo, né? A gente tem a oportunidade de olhar para essa casa. Porque independente da casa, eu estou falando da casa física, né? Uhum, Independente da casa física, eu vou fazer um caminhar de fora para dentro, né? A gente vem da uhum. rua, a gente volta para casa. Essa casa onde eu moro, esse lar, né? Então é a oportunidade de reconstituir esse sentido de lar. Porque casa e lar são coisas diferentes. São diferentes. E ao olhar para essa casa, eu vou poder me aperceber, por exemplo, das minhas pequenas bagunças desnecessárias às vezes. Ou eu Da- vou, eu vou ter que prestar atenção naquele chuveiro que está pingando há 3 meses e eu não arrumei ainda. Fala não, isso aconteceu aqui em casa. Eu falei pro meu marido, falei, olha, você vai ter que chegar da rua e tomar banho no banheiro lá de fora. Ele falou assim, mas o chuveiro lá de fora tá queimado, eu não vou tomar banho de água fria. Vai Aí ter eu, que tá bom, tem consertar, que querido. consertar. É bem isso mesmo, são coisas que no dia a dia a gente não fazia falta isso, né? Tava lá fora queimado e a gente nem ia lá e tá tudo bem. E depois a Exatamente. gente vê isso. E assim, então, eu vejo realmente isso, que dentro da nossa casa, assim, gente, assim, que a gente acumula de coisas, né? O que eu ando tirando aqui, do tempo que eu tô tendo, né? Nos primeiros dias que eu fiquei em casa, eu comecei uma arrumação. Eu falei assim, não, vou arrumar, porque eu não sei quanto vai durar, uma semana, né?
O governador aqui tinha dado 15 dias, eu falei assim, não, 15 dias. Gente, aí, olha só, eu achei que eu tinha voltado da viagem de São Paulo, até achei que eu estava com coronavírus, porque eu comecei a ter tanta dor no corpo, mas era o que? Era de arrumação, de, de organização, que às vezes no dia a dia a gente não faz. Eu acredito muito nessa parte de energia da casa, que a gente precisa tirar o velho, trazer o novo, né? Doar, passar para frente, desacumular. E eu vejo que esse movimento assim, que está acontecendo na vida das pessoas tem disso também, né? De olhar e olhar dentro da sua casa física, né? Do jeito que você está falando. Tem a parte espiritual, mas tem a parte física que às vezes atrapalha. Uma casa muito bagunçada, um ambiente muito desorganizado, ele causa um estresse. Ainda mais para quem está dentro de casa agora o tempo todo, né? Exatamente. E aí, olha que interessante isso que acontece, que aconteceu com você, que já me dá o gancho para o próximo passo. Quer dizer, o primeiro passo é, bom, entrei, voltei para casa. E aí agora eu tenho tempo para olhar essa casa. E aí eu começo a perceber o quê? As pendências, os meus adiamentos, aquilo que eu precisava ter resolvido, mas eu fui empurrando com a barriga, porque afinal de contas ficava do lado de fora, Procrastinando. estocado. Então eu não deixei aquilo ali meio, deixei o cartinho da bagunça, né? E isso, a casa como uma metáfora de nós mesmos, acontece com a gente também. Uhum. Então eu vou usar aqui duas metáforas, essa de nós mesmos, a casa como uma metáfora de nós. Então, esse voltar para casa física é também um voltar para nós mesmos, né? Para nossa própria casa interna. E a casa externa, a casa de terra, de tijolo e cal, ela é um reflexo do que está dentro. E aí a pergunta que vem, e que eu convido a todos da audiência a fazerem essa reflexão é, então, o que é que eu estava adiando consertar em mim? Que peça eu estava precisando trocar e eu já sabia que eu precisava trocar, mas eu estava deixando no quartinho dos fundos, dentro de um baú fechado. O que eu já sei que eu preciso dar uma volta e fazer diferente, mas eu estou deixando, porque afinal de contas agora eu estou sem tempo de olhar para isso. Então, isso que acontece com a casa física também acontece com a gente. Aí a gente descobre, como você descobriu, que tinham várias coisas entulhadas que não precisavam mais, que podia já se despedir, né? Na nossa vida também, com a gente também. O que a gente está trazendo, está arrastando, quais são essas correntes que estão nos prendendo a coisas do passado que a gente está arrastando até aqui, mas que já não tem sentido estarem na nossa casa interna, né? E é tão curioso esse processo de volta para casa, porque o universo, a natureza, nós, como parte disso tudo, nós temos um movimento que é um movimento de contração e expansão, né? O coração contrai e expande, o pulmão contrai e expande, nossa circulação sanguínea segue o mesmo ritmo, a natureza ela contrai e expande, o universo contrai e expande. E a gente está vivendo um momento aqui no hemisfério sul que coincidentemente é um momento de contração. Que a natureza está se contraindo, né? Uhum. Está entrando no outono, que é onde começa o movimento de contração da natureza. Ela vai, então, as árvores começam a secar, as folhas. Aí no Distrito Federal é visível isso, né? Aqui também, aqui a gente também tem. Aqui a gente também tem cerrado. Então as folhas secas começam a cair. Qual que é a sua cidade, Maria Cláudia, para as pessoas São saberem? João del Rei, Minas. Uhum. E aí o que acontece? Então a natureza está expurgando e está liberando aquilo que não serve mais. Nós estamos voltando para casa para ver os nossos entulhos. O que não serve mais na rotina, o que não serve mais em termos de objetos, enfim, né? Mesmo o movimento da natureza. Contração, para dentro. Eu vejo assim que esse momento, quando começou isso tudo, eu senti assim um tanto de estresse, sabe?
Uhum. Sendo sincera aqui para todo mundo. Eu sou meio transparente, assim, no que eu... Porque na hora que eu pensei assim, meu Deus, meus filhos vão ficar em casa, eu tava com tudo organizado na minha agenda do escritório, eu tenho 3 meninos pequenos, e aquilo me gerou um estresse, né? E Uhum. dentro de casa, com 3 crianças, trabalhando, limpando casa, arrumando casa, as coisas que eu não estava acostumada a fazer, momentos que eu vejo assim que é a paciência mesmo, né? Assim, exercitar cada vez mais a paciência para vir entrando dentro do centro, se equilibrando, né? No momento de estresse, procurar se acalmar, porque não tem o que fazer, não tem nem como sair para a rua e falar assim, vou tomar, eu tenho como ir pro meu quintal. Mas assim, não tem nem como falar assim, vou dar uma volta, né, para relaxar. Não tem, entendeu? É assim, respira fundo. Então eu vejo que é um exercício mesmo dentro da gente, dentro de nós, de cada um perceber o que está vivendo e que está batendo ali mais forte. Porque eu vejo Sim, que o que está batendo na porta ali mais forte, que você está sentindo que não está bom, é o que você tem que resolver primeiro. exatamente. Né? Eu acho que o que bateu, assim, para mim foi esse negócio do estresse, da paciência. E olha que às vezes as pessoas me olham aqui sempre risonha, né? Assim, feliz na live, né? Mas a Rede Globo às vezes esconde um pouco, né? Uhum. Assim, o que passa às vezes. Então, os nossos sentimentos, né? Nós, eu entendo assim, que nós somos pessoas em evolução e todo mundo, todas as pessoas, mesmo as pessoas que estão aqui na internet com as vidas mais felizes do mundo, têm problemas. E todo Sim, mundo tem o que evoluir, né? E todo mundo está nesse processo de evolução. uhum. Então eu vejo assim que esse momento é o momento de cada um ver o que está precisando, o que está batendo na sua porta, né? Exatamente, exatamente. Você foi na chave. E dentro de casa é mais fácil da gente olhar, tanto da casa física quanto quando a gente para olhar para a gente, né? Ao mesmo tempo, esse voltar para casa, e aí eu vou entrar na segunda metáfora, que foi um insight poderoso que eu tive esses dias, acho que foi segunda, domingo, foi um desses 2 dias. Eu acabei fazendo até uma live extra, porque foi tão potente o insight que eu precisava compartilhar com a minha audiência. Olha que interessante. A casa também é uma metáfora do útero. Por quê? A casa é o lugar de segurança, é o lugar de abrigo, é o lugar de nutrição, é o lugar de proteção. E aí, esse chamado do vírus, da gente voltar para a casa como um útero, é um convite, é um chamado a que a gente se recrie. E o insight que eu tive, que foi muito poderoso, foi no meio de uma meditação, assim, foi exata a imagem que eu vi foi a imagem desse útero, dessa oportunidade que a gente tem de se recriar, para que então, quando tudo isso passar, a gente possa renascer. E aí eu não sei se você assistiu Ensaio sobre a Cegueira. Não, não vi. Então, recomendo fortemente. Acho que não tem no Netflix, mas em outro provedor aí de filmes deve ter. Ensaio sobre a Cegueira é baseado na obra do Zé Saramago e foi dirigido pelo nosso brasileiríssimo Walter Salles. E tem uma cena do filme, eu não vou dar spoiler do restante do filme, em que as pessoas saem de casa. Então, nesse meu insight, nessa imagem que eu vi na meditação, era exatamente esse momento da gente saindo de novo para a rua. E assim, a imagem da rua vazia, um dia de sol, e as portas e os portões se abrindo, e as pessoas saindo para a rua. De um outro jeito. Primeiro, celebrando. Porque, afinal de contas, para nós que não formos ser contaminados e que não formos partir, Estão vai ser perguntando qual um o nome do filme. Qual o nome do filme? ensaio sobre a cegueira. Ensaio sobre a cegueira. É uma oportunidade da gente se recriar e da gente renascer e celebrar o quê? A vida.
Na verdade, eu estou celebrando a vida todos os dias desde este ensaio. Desse insight. Ensaio sobre a cegueira, fiz ato falho. Desse insight. Porque é também o chamado do vírus. Celebrar a vida. Aqueles que estão morrendo, e vão morrer muitos mais ainda, a gente precisa ser adulto e olhar para a realidade sem drama, com muito respeito por aqueles que vão partir e para aqueles que estão partindo, porque eles estão indo para que o planeta faça uma virada. Para que o sistema faça uma virada. Para que todos nós, individualmente, coletivamente, possamos mudar a nossa forma de nos relacionar com o planeta, com o mundo, com a vida, com as nossas relações, sejam elas relações mais próximas ou relações distantes. São todas as nossas relações. As nossas relações empresariais, nós como empresários, nós como chefes, nós como colegas de trabalho, nós como esposas e maridos, nós como pais, nós como filhos, nós como vizinhos. Em alguns lugares, eu já morei em Brasília. Em Brasília, dificilmente a gente sabe o nome do vizinho. E eu posso falar disso porque eu já morei lá e estou morando aqui, né? Aqui no interior, aqui todo mundo sabe da minha vida. Eu já fui aí, há muitos anos atrás. Mas sabe que aqui onde eu moro, eu não sei se é porque eu sou muito comunicativa, mas eu conheço muita gente, né? Então, assim, eu conheço todos os vizinhos, a gente tem um grupo dos vizinhos da nossa rua, a gente tem um grupo com WhatsApp, eu acho que isso aproximou um pouco mais os vizinhos. Nessa chegada dos grupos, né, a gente acaba conhecendo. E eu vejo isso uma proximidade, assim, eu achei tão legal aqui essa semana, por exemplo, ontem foi meu aniversário, mas anteontem foi do meu filhinho. E a gente não fez festa, né? A gente fez festa com um tombolinho só. E o vizinho trouxe um presente para ele, ele ficou tão feliz, Ah, que lindo. né? E isso, assim, são gentilezas, né, que a gente vê nesse momento que, Uhum. nossa, ele ficou tão feliz que ele, assim, ele teve uma festinha tão simples, né? A gente, alguns anos atrás, a gente já vem fazendo festas mais simples para os nossos filhos. Mas dessa vez foi simples, simples, sim. Foi só o bolinho, o bolo da vovó. E aí o vizinho trouxe um presente para ele. E eu achei isso tão legal, assim, nesse momento, né? Essa coisa do pensar no outro. Eu achei muito bonito isso. Sim, sim, sim. É um resgate dessas É, relações. Porque muitas vezes em cidades grandes a gente não sabe nem o nome do vizinho de porta. A gente encontra no elevador e a gente faz aquele cumprimento cortês. bom dia. Bom dia. E, tipo, dá uma baixadinha de cabeça, não é nem aquela coisa efusiva. Bom dia. E pronto. Tá feito, tá cumprido o papel social da educação, né? Não tem uma preocupação, uma pergunta, como é que você tá, como é que, né? Não tem muito essa conversa, não tinha. Eu acho que isso está sendo resgatado mesmo com com essa chamada do vírus para a gente voltar para dentro de casa. Porque o vizinho passa a ter uma importância vital, literalmente vital. Porque se ele adoece ou se você adoece, isso influencia diretamente um na vida do outro. Sim, Se ele se cuida, você está mais protegido. Se ele não se cuida, você está mais exposto. Então, e aí a gente desperta para algo, Fabi, que muita gente não, mesmo com toda a tecnologia, ainda não tinha se dado conta. É que nós todos estamos interligados. Tudo o que nós fazemos afeta, direta ou indiretamente, todos que estão em torno de nós. Pode afetar mais quanto mais próxima for a relação. Pode afetar menos quanto mais distante essa relação for. Mas afeta, né? A relação da gente, por exemplo, com a pessoa que trabalha na nossa casa. Às vezes, algo que a gente faz ou deixa de fazer para essa pessoa ou com essa pessoa atinge ela diretamente, mas também vai atingir os filhos dela, vai atingir sim.
vai afetar o esposo dela, às vezes vai afetar a moça que ela paga para olhar os filhos dela, né? Mas a gente não para pensar nisso, no corriqueiro, né? Só que agora a gente está sendo obrigada a pensar Em tudo. em tudo, em tudo. Então, assim, esse Deus da compreensão de cada um, ele foi genial. Porque ele fez uma guerra sem botar ninguém contra ninguém. Já tinha muita gente uns contra os outros. O que ele fez? Não, peraí, vou arrumar um inimigo, aspas, comum. Vamos levar um guardião, um anjo que vai mostrar para todo mundo que ou eles se unem, E mudam. ou eles se unem, porque não tem jeito, a gente não está separado, a gente está junto, todo mundo está junto, né? Independente em que religião você acredita, de que partido político você é, que time de futebol que você torce, qual que é a sua visão de mundo, se é mais à direita ou mais à esquerda. Estamos todos juntos. E uns dependem dos outros. E a gente depende da ciência, a gente depende das artes, e a gente depende do lixeiro que está trabalhando e arriscando a vida dele, porque a gente lembra muito do médico. Claro, o médico está na linha de frente, os enfermeiros estão na linha de frente. Mas muitas vezes a gente esquece de quem está trabalhando na quarentena, está trabalhando para garantir a nossa sobrevivência, que é o pessoal que trabalha com o mercado de abastecimento, né? Alimentação, Sim, de os abastecimento, caminhoneiros. os caminhoneiros, a turma, o pessoal da produção rural, os lixeiros. A gente lembra do médico, mas a gente esquece da faxineira do hospital, que está lá dentro do ambiente arriscado também está no front, né? Então estamos todos juntos nesse desafio, né? E aí esse lindo caos, pelo qual eu sou grata, porque está nos ensinando muito e trouxe o ponto da virada do planeta. Sim, eu tenho convicção absoluta que isso é um movimento mesmo, é um movimento para as pessoas se transformarem e saírem depois dessa quarentena. E eu vejo assim, eu ainda vejo mais adiante, sabe? Se as pessoas ficarem relutando nisso, a gente vai ficar mais tempo nisso. Mais tempo. Mais tempo, porque quanto mais a gente relutar, né, as pessoas relutarem contra isso e não entenderem esse movimento, movimento divino mesmo, das pessoas estarem dentro disso. Você falou de um filme, tem um filme que eu gosto muito, que ele me fez um despertar na minha vida muito grande. Eu até já postei ele uma vez no feed, sabe? Que o nome dele é Conversando com Deus. Sim, sim. Você já viu esse filme? Ótimo. Eu li o livro, eu não vi o filme. Sim, o filme é muito lindo. Eu não li o livro e vi o filme. Né? É a história de um mendigo, né? Que estava na rua e ele começou a ouvir uma voz, ele começou a conversar com aquela voz, né? E a partir daquele momento que eu vi aquele filme, eu comecei a ter uma caminhada diferente da minha conversa com Deus. Sim. Porque eu achava que era uma pessoa que estava tão longe de mim, e na verdade está tão perto, né? Sim. Então a gente pode sim ter essa conversa com Deus que a gente acredita, né? Com o ser superior que a gente acredita que... E para quem não acredita, eu vejo que é um momento assim de reflexão. De reflexão para ver assim, porque eu vejo que as pessoas assim nessas mensagens de WhatsApp, né? Tanta, às vezes, negatividade, ainda briga política. Tudo isso, gente, é um movimento que você vê, as pessoas às vezes ainda estão brigando no WhatsApp. Sim. Né? Sim. Eu ando vendo isso, ainda estão brigando no grupo do WhatsApp por conta de política, porque cada um tem o seu pensamento, e esses momentos agora as pessoas estão mais estressadas, eu ando sentindo isso, porque estão vivendo todos, cada um com medo, né? São muitos sentimentos aflorados nesse momento, e eu vejo que é para isso mesmo, para as pessoas aprenderem a conviver, né? Tá ali no meio do WhatsApp, manda uma mensagem, mas tem um outro ser humano lá do outro lado, né? Não é só uma simples mensagem que você manda. Não é um monte de letrinha. Não é um monte de letras, são seres humanos, né? Eu falo isso assim, quando a gente fala de seguidor, né? Assim, quantos seguidores tem? Gente, não são só seguidores, são seres humanos que estão ali, olhando, ouvindo o que você está falando. Então eu vejo assim, até a nossa responsabilidade de estar aqui falando, né? Ela é grande.
Ela é grande, porque nós somos mensageiros para, olha só, são muitas pessoas que Uhum. tem. Quantas pessoas passam ouvindo o que a gente está falando? Então a gente também tem essa responsabilidade. E cada um tem a sua responsabilidade dentro do seu WhatsApp ali, que está bem movimentado, né? Do que manda, do que recebe, né? Porque eu ando recebendo tantas informações ruins que eu parei um pouco de ver meu WhatsApp e falei assim, eu vou me concentrar no meu trabalho e nas coisas que são boas para mim, porque eu estou dentro de casa, eu estou me cuidando, eu estou fazendo a minha parte. Não adianta eu ficar só vendo coisas ruins, porque isso vai me fazer mal. Sim, E sim. aí eu vou sair disso como? Mal? Ou eu quero sair disso de um jeito renovado, de um jeito que eu veja esperança, né? De que eu veja esperança nas coisas que eu estou fazendo. Então eu decidi nesse momento me concentrar nas coisas que eu preciso fazer na minha casa, nos meus filhos, no meu trabalho. Né? Eu vejo ainda as notícias, mas eu não estou me concentrando mais nisso, É, e sabe? também é o tipo da coisa assim, que não ajuda no caos. Não, Muito menos numa situação como essa, que, como eu disse antes, as mortes estão acontecendo e vão acontecer muito mais ainda por um bom tempo, né? Não adianta a gente fixar nisso, porque a gente se intoxica. isso nos paralisa, o medo nos paralisa, né? Então, o que que a gente precisa? Bom, eu preciso, uma vez por dia, é o que eu falo sempre para minha audiência, você precisa se manter informada, até para saber se tem medidas novas de segurança que foram implementadas. Então, uma vez por dia, você olha as notícias. Onde? Fonte segura. OMS, algum jornal da sua confiança, de confiança mesmo, nada de coisa de alguém encaminhou, que encaminhou, que encaminhou do grupo do WhatsApp, não, né? A Fiocruz, que é uma entidade de pesquisa na área da saúde, tem um pesquisador brasileiro que eu respeito muito, que é o Átila Yamarino, que traz sempre as notícias, está muito ligado com outros virologistas do mundo, então ele traz as notícias super de ponta de como é que estão as coisas. E uma vez por dia. E aí eu recomendo para minha audiência o seguinte, Fabi, vou deixar aqui para tua audiência também. Você vai ver notícia, não veja de manhã. Porque se você vê, a notícia não vai ser boa, por enquanto. Não sai da ilusão de que vão inventar uma vacina daqui para amanhã. Não existe isso. O processo de desenvolvimento de uma vacina é um processo que, feito às correrias, demora 1 ano e meio. Existem algumas drogas que estão sendo testadas? Estão, mas até que elas possam ser efetivamente aplicadas, comprovadas, produzidas para atender toda a demanda, vai aí também um bom tempo. Então, não olhe a notícia de manhã, porque senão você compromete a rotina que você estabeleceu para você do dia. Compromete a sua relação com seus filhos, compromete a sua relação com o trabalho, compromete a sua relação com você mesmo, porque puxa para baixo. Deixa para ver lá para as 3 da tarde, quando você já terminou a sua rotina de trabalho, de home office, que você já está mais relax. Até às 6 da tarde, vá lá. Por quê? Porque depois disso você também já começa a caminhar em direção ao horário de dormir. E aí você não dá tempo do seu corpo digerir a notícia, de integrar aquela notícia, de ressignificar aquela notícia, né? E acaba comprometendo o seu sono. Comprometeu o sono, você compromete o seu sistema imunológico. Você compromete o seu humor, você compromete seu bem-estar. Então, tem umas medidazinhas, tem um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo todas as medidas para reduzir os danos dos traumas de uma pandemia, né? Durante a pandemia. Não o estresse pós-traumático que nós vamos experimentar daqui a um tempo, mas durante. São medidas preventivas, digamos assim, né? Que na verdade não previnem, só reduzem os danos. Então, e a principal delas é essa, é você não ficar se expondo ao agente traumático o tempo todo. O agente traumático, para nós que estamos recolhidos, exatamente são as notícias. Morreu fulano, morreu cicrano, morreram mais não sei quantos, bababá, e o cálculo é que vão morrer mais não sei. Para quê? Não adianta a gente saber nada desses números, porque a gente não vai poder impedir que aconteça.
A não ser ficando em casa, né? Exatamente, exato. Eu digo, não tem como impedir a morte de quem está morrendo. Não tem como impedir a expansão do vírus, que é fazendo a nossa parte, que é ficar em casa. É isso que a gente tem para fazer. Então, vamos fazer a nossa parte nesse latifúndio da melhor maneira possível. E aproveitar para fazer a nossa reforma íntima, né? Sim. Eu acredito muito que esse momento é um momento realmente de reestruturação interna, né? Sim. Reestruturação. O tema da live, estão perguntando aqui, é do caos à plenitude. E como é que você fala exatamente disso, do caos à plenitude? Como é que você ensina os seus pilares, hein? Então, a gente tem o método no ponto da virada, que ensina essa trajetória do caos à plenitude, ele tem 3 pilares, ele tem 4 aspectos, 5 dimensões e 4 forças. Né? Os 3 pilares são a atenção. A atenção, ela nos coloca em contato com o que está acontecendo agora. Então, agora nós estamos fazendo essa live. Agora nós estamos compartilhando com a tua audiência, com a minha audiência, com quem está presente aqui. E com quem vai ver no gravado esse conteúdo, como transitar nesse caos. O que aprender com essa oportunidade, com esse chamado que o coronavírus nos fez. A gente está aqui agora. Então, você me pergunta e eu te respondo. Isso é um exemplo de como é estar no agora. Agora, muitas vezes a gente está andando na vida e no mundo fora do presente, fora do agora. E isso eu expliquei no podcast de hoje. Por que que acontece e como acontece. O podcast está disponível no Spotify, podcast 555. Aqui não vou me alongar porque lá eu gastei 40 minutos falando, então não dá para me alongar muito. Mas o fato é que muitas vezes a maior parte de nós se relaciona com a vida, com o mundo e com os outros a partir de uma armadura, de uma defesa. É natural essa defesa. A defesa é construída ao longo do nosso desenvolvimento, porque a gente tem experiências que são muitas vezes assustadoras, que nos deixam vulneráveis. Então a gente constrói uma defesa para conseguir sobreviver àquilo. Só que o que acontece? A gente constrói a defesa e a gente usa tanto essa defesa para não se machucar de novo, que a gente acaba confundindo a defesa com quem a gente é. Só que lembra, a defesa ela foi útil lá no passado, quando você teve aquela experiência que era difícil demais para você. E aí a gente acaba usando essa mesma defesa agora. Às vezes numa conversa com o marido, às vezes na relação com o chefe, às vezes na nossa relação com os nossos filhos. Então, o que isso me mostra? Que eu não estou me relacionando no presente, eu estou me relacionando no passado. Então, eu preciso de atenção, por isso o pilar da atenção, para que eu esteja a maior parte do tempo possível nesse estado de presença, em que você fala e eu respondo do que você está falando agora, e não a partir das minhas memórias de dor, das minhas memórias de rejeição, de abandono, as memórias do passado. É tão interessante isso que você está falando, que entrou uma pessoa que é a Flavilida, e a gente estava conversando exatamente sobre isso anteontem, acho que anteontem no telefone. Exatamente esse assunto do passado. Então, e afeta, Fabi, afeta tanto as nossas relações quando a gente não está... Estar no presente é estar no estado adulto. Quando a gente responde a alguma situação a partir da memória do passado, o que a gente está fazendo é respondendo como uma criança. Então a gente está reagindo. E aí, o que a pessoa fez não tem nada a ver com a reação que você teve. Sabe aquela história de fazendo tempestade em copo d'água? É exatamente assim. E aí a gente tanto pode responder como a criança ferida, como a gente pode responder com a identidade dos nossos pais. Tipo, exemplo concreto assim, né? O marido deixa o copo
sem aparador em cima da mesa. Aí você chega do trabalho e você vê aquele inferno daquele copo manchando a sua mesa que você pagou uma fortuna por ela. Aquela mesa de madeira linda, incrível, né? Feita por um cara fera. Aí o que acontece? Aí você pula dessa altura, né? Porque, olha, tudo bem, é terrível, né? Manchar uma mesa especial, que foi escolhida com todo carinho, que foi uma mesa cara. É horrível, realmente, não é uma coisa legal. Mas percebe que às vezes a gente reage a esse copo em cima da mesa como se fosse assim uma questão de vida ou morte. E assim, você voa no jugular do outro e você diz assim, como é que você faz um negócio desse? Nananana, porque você devia, porque você não tem educação. E aí, se você parar para olhar essa cena, quem é que está respondendo? É a esposa, companheira de igual para igual, que pagou junto à mesa, porque você não pagou sozinha, né? Você ter pago sozinha, ele tem que ter pago outras contas, né? Porque o negócio ali é dividido, geralmente, né? A gente está partilhando as despesas das coisas. Ou você está respondendo como aquela voz que a sua mãe dizia para você quando você esquecia o copo em cima da mesa. A Flávia colocou aqui, ó. Nossa criança ferida precisa de acolhido e autoaceitação. Oponopono é uma das minhas ferramentas para tratá-la na hora que o bicho pega, mas sei que o buraco é mais embaixo. É, Flavinha, a nossa conversa tá toda nessa live aqui, não tá não? Copo sujo. Ah, filha, Deus encaminha as pessoas assim pra gente, sabe? É assim, na desse hora jeito. certa. É. Que olha, essa rotina de casa, eu penso assim, a mulherada não tá fácil. Não, 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 Não não. tá fácil, porque eu sei o que eu tô passando aqui. Com Mas três aí, meninos olha pequenos. só, Fabi, olha Vai, que fala, oportunidade fala. bacana. Porque pensa nessa oportunidade, né? Porque às vezes a gente vai deixando para lá, empurrando com a barriga, a coisa da divisão de tarefas em casa. A gente empurra com a barriga, a gente já sabe que é desigual. A gente já sabe, tem estatística disso no IBGE. A gente já sabe que a mulher que trabalha fora, ela tem a ocupação do tempo dela 4 horas a mais do que a dos homens. Porque quando a gente volta, a gente tem ainda as coisas, mesmo que você tenha um ajudante em casa. Tem coisas que é a dona da casa que vai fazer. Que vai coordenar, que vai dar, né, os encaminhamentos, que é a mãe da criança que vai fazer, né? Então, olha que oportunidade incrível que o coronavírus nos trouxe de encarar essa situação. Porque a quarentena, gente, era para ter durado 15 dias. Já extrapolou 15 Já dias faz tempo. extrapolou. Meu Deus do céu. Faz tempo. Então, assim, não dá para ser que nem o chuveiro da área da piscina. Não, não dá. Dentro de casa não dá. Vai ter que sentar e conversar. É. Vai ter que. E aí é o desafio, né? Porque se essa conversa é feita, Flávia, né, sua amiga? É. Se a conversa é feita a partir da criança ferida, vai Ah, virar não. uma coisa clássica de relacionamento, que é o quê? Jogo de acusação. Porque a criança, ela conversa com outra criança ou ela conversa com os pais. Então, nesse casal, na hora da conversa difícil, ou os dois estão no adulto e vocês conseguem chegar a um acordo, sem ninguém se machucar, ou um tá na criança e o outro tá nos pais, como é o exemplo da mesa, que você vai ficar, não, porque você não devia, porque você devia fazer assim, porque você devia fazer assado, blá, 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 blá. Ou vai ser uma conversa de criança para criança. E aí, criança para criança vai dizer, ah, sua feia, sua boba, mas você deixou a toalha em cima da mesa. Ah, mas você também não sei o que, não sei o que. Ah, mas aquele dia você... Não é assim que acontece? Na vida É bem real? assim mesmo. Na vida real é assim. O nome disso é jogo de acusação. Não é adulto que faz jogo de acusação. Porque o que é um jogo de acusação? É você voltar lá no passado. No que já passou, que não foi resolvido. A conversa do adulto, por isso é importante a atenção, é a conversa do aqui e agora. Olha só, estamos em quarentena há
não sei, porque o Ibanez foi o primeiro que começou, né? Então, eu não sei quantos dias vocês estão aí. Mas, enfim, estamos em quarentena há 20 dias, certo? Eu trabalho, você trabalha e nós temos 3 filhos. Eu estou me sentindo sobrecarregada. Primeira coisa, você colocou os fatos. E são fatos, não é acusação. É um fato. Tem 3 filhos, um trabalha, o outro trabalha. 20 dias dentro de casa. Depois você vai falar do que você sente. Aqui a quarentena vai até, por enquanto, até dia 31 de maio sem escola. Uau! Que sorte que vocês têm um governador sério. Sim. Aqui eu não sei, aqui a gente tem mais 10 ou 15 dias, mas eu acho que vai renovar ainda mais. Mas enfim, então a conversa é essa. Olha, eu me sinto sobrecarregada. Você não acusou ele de não te ajudar. Você não acusa ele ou ela de não contribuir. Você vai dizer de como você se sente. Eu estou me sentindo exausta, eu estou me sentindo sobrecarregada. Tá demais para mim, eu não estou dando conta. Esse desafio é grande demais para todos nós e eu estou me sentindo muito cansada, exausta, não estou conseguindo render direito no trabalho por conta disso. Estou irritada com as crianças. Quando a gente fala do que a gente sente, percebe que o outro não tem como dizer que não é assim? Interessante esse modo de falar. Porque ele não vai ter como te dizer que não é assim, porque é o seu sentimento. Não é um comportamento dele que você está apontando. Você está dizendo, ah, você não me ajuda. Não, você esqueceu aquele dia, eu lavei os pratos. Você dá espaço para a resposta. Gente, eu vi um Agora, se você vídeo. falar do que você sente, não. Eu vi um vídeo hoje, não sei se vocês viram esse vídeo viralizando, de uma mulher assim, segurando um papel e falando assim. Eu ri demais. Ela falando assim: aqui em casa está tudo lindo. Aí tinha escrito assim no papel: meu marido está ouvindo tudo, não tá nada bom. Aí ela ia tirando. Aí ela: aqui em casa tá todo mundo se auxiliando, a quarentena tá uma maravilha. Aí ela: tá lá uma pilha de louça. Aí cada papel que ela virava. Aí ela: meus filhos, tudo educadinho. Aí eu olho o papel, eles comem igual não sei quem, larga tudo pra mim. Perfeito. Gente, é porque realmente a gente está vendo muita coisa dentro de casa. Eu vejo assim, gente, é uma volta, porque eu vejo assim, a minha avó, ela via isso. Porque a minha avó, ela estava dentro de casa, com os filhos, o dia inteiro, né? E não eram 3 filhos, ela tinha 8, a bisavó tinha 10, a outra tinha 15, né? E dentro de casa, porque não tinha, né? Como é que sai com 15 filhos? Com 3 filhos já não é fácil, imagina, né? Então eu vejo que é um resgate mesmo que a gente está tendo. Um É. resgate de muitas coisas. Mas é de muitas coisas. Porque eu falo para os meus alunos também, a gente crescer no negócio, quando eu decidi, por exemplo, eu quero crescer no meu negócio, eu decidi também que eu ia crescer dentro de mim. Porque não adianta a gente crescer no negócio e não estar se cuidando, né? E não estar. Eu comecei a fazer um monte de coisa, comecei a fazer constelação familiar. Vai ter até live aqui com o Júlio, né? Que foi a pessoa que fez constelação. Fiz constelação com outras pessoas. Então eu vim numa busca também de procurar melhorar dentro de mim algumas coisas que eu sei que até para o meu negócio prosperar, eu tinha que resolver algumas coisas internas, porque isso trava. Tem coisas que travam na gente, né? Tem coisas que às vezes até o ganho financeiro você tem uma trava de alguma coisa lá de trás. Então, Sim, tudo isso a gente tem que trabalhar. Tudo isso a gente tem que trabalhar. Não adianta só crescer no negócio e não pensar em crescer internamente, né? Ó, o Júlio entrou. ah, que Júlio. legal. O Júlio é Ele é meu colega companheiro da multiplicador Flávia. também. Ele é companheiro da Flávia, minha amiga. Ó, a É, Flávia hoje então. falou, hoje estava ouvindo um psiquiatra e uma psicóloga falando que após a pandemia, ou haverá um baby boom ou um estouro de divórcios. Eu acho que, na verdade, vai acontecer os dois, tá? Porque quem É, conseguir se resolver, quem conseguir ter essas conversas adultas, vai conseguir levar o seu relacionamento para um outro nível de satisfação, para um outro nível de realização. Esse é o propósito do meu curso, né? Levar
levar a que a gente leve toda a nossa vida para um outro nível de realização. Só que para que eu leve toda a minha vida consistentemente para próximos níveis de realização, eu preciso, exatamente a chave que você falou, eu preciso começar por onde? Por onde está a vida em mim. E eu começo onde está a vida em mim, olhando de onde eu venho, aproveitando que o Júlio está aí, que eu também sou consteladora. Eu resolvo aqui com os meus, com gratidão, deixo com eles o que é deles e trago comigo o que me pertence desse sistema, o que eu tenho que levar adiante. Resolvo comigo, cuido de mim. E ao investir em mim, eu transbordo isso para o meu relacionamento afetivo, para os meus filhos, para o meu trabalho, para os meus vizinhos, para a minha cidade, para o meu país, para o planeta. Mas começa onde? Tem um centro, tem um ponto, que é o ponto também, né? Tem um jogo de palavras aí, que é o ponto da virada. Que é chegar neste ponto que é você. E é tão sábio isso, e tão, de certa forma, óbvio, a gente já sabia disso. Porque quando Cristo diz, para aqueles que são cristãos, mas para os que não são cristãos, a lição vale igual. Quando ele diz amar ao próximo como a ti mesmo, nós passamos séculos olhando para o amar ao próximo. E esquecemos a segunda parte dessa sentença, que é como a ti mesmo. Sim. Só que tem uma coisa muito importante aí. É que se você ama o próximo na medida em que você se ama. Você cuida do próximo na medida em que você se cuida. Você respeita o próximo na medida em que você se respeita. Então, o ponto da virada é essa volta para casa. Sim, eu lembro uma vez, eu faço um tratamento ortomolecular há muitos anos. Eu tenho alguns problemas de saúde, sou celíaca, enfim, eu tenho que fazer alguns tratamentos de saúde. E eu lembro que eu fui no meu médico, a doutora Edson Saraiva, e eu tava falando dessas coisas que eu tava muito cansada, porque eu tava cuidando dos meninos, né? E a gente tem isso mesmo, de estar amamentando. E eu lembro de uma frase que ele virou para mim e falou assim: uma mãe que não se cuida, ela não consegue cuidar dos seus filhos. Você precisa cuidar da sua saúde para estar bem, né? Para estar forte para cuidar. Então você precisa se cuidar, porque senão você não vai conseguir cuidar dos seus filhos direito. E eu ouvi isso também numa outra vez, quando eu fiz uma viagem, eu era militar, e eu fui para o Haiti numa missão. E quando a gente chega lá no Haiti e vê lá, quando eu cheguei foi muito próximo do terremoto e tava um caos mesmo, assim. Acho que muito mais do que essa coisa do coronavírus foi o que eu vi lá, né? Muita gente sem onde morar. E aí eu lembro que um capitão virou para mim e falou assim: como vocês dão conta, né? Eu fiquei assim, eu saí um dia, eu chorei tanto de ver aquela realidade daquelas pessoas e do tanto que eu tinha na minha casa. Eu falei assim, como vocês dão conta de passar aqui 6 meses, um ano, vendo isso? Aí ele falou assim, a gente acostuma, né? Primeiro é sofrido. E aí eu fico pensando, mas como é que vocês ficam aqui? Porque no quartel tem um monte de comida, e você vai ali para fora, as pessoas estão passando fome. Aí ele falou assim, a gente tem um lema aqui, que é pra gente auxiliar eles, a gente precisa estar bem alimentado, a gente precisa estar bem. A nossa comida, se a gente leva para lá, não dá para todo mundo. E se a gente também ficar sem comida, a gente fica na mesma situação que eles. Exatamente, Né? exatamente. E é um ensinamento tão forte isso. E isso, na verdade, é um mantra. Esse é um mantra que a gente escuta. Todo mundo que já viajou de avião, ou que tem o hábito de viajar de avião, quem tem o hábito já escutou. Eu viajo desde os 6 meses de idade, meu pai era piloto, né? Então eu viajo desde os 6 meses de idade de avião. Isso para mim é um mantra. Em caso de despressurização da cabine, coloque a máscara primeiro em si, depois auxilie a pessoa ao seu lado. Porque se você não tiver oxigênio para você, você não vai conseguir auxiliar quem está ao seu lado e morrem os dois.
Sim. Então, porque a comissária vai estar lá sentadinha com a máscara dela, porque ela não é doida de largar a máscara dela. Ela foi treinada, né? Ela foi treinada para se manter